Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao conteúdo de conjuntos agora. Nessa parte do conteúdo, nós vamos estudar intervalos, tá? Não se preocupe que eu vou explicar o que são intervalos, tá bom? Vamos considerar aqui dois conjuntos distintos, diferentes. O primeiro conjunto se chama I, e esse conjunto, os elementos desse conjunto pertencem ao conjunto dos números reais, ou seja, o espaço a mostrar o conjunto universo dele é R. Como vocês devem lembrar da aula passada, R é um conjunto numérico que tem números inteiros, números decimais, números racionais, números irracionais, números positivos, números negativos. Todos os tipos de números, quase todos, na verdade, estão incluídos no conjunto dos números reais. Na verdade, todos os tipos de números que vocês vão estudar nesse momento fazem parte do conjunto dos números reais. Então, quando tem assim, x pertence a R, a restrição desse conjunto é uma restrição muito pequena. Esse conjunto é muito grande e ele inclui vários tipos diferentes de números, então a sua preocupação pode ser menor com relação a que tipo de número pertence ou não a esse conjunto nesse momento da vida de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Usei aqui uma anotação que vocês não viram na aula passada, tá? Uma anotação que já na aula passada eu coloquei ou x é maior do que um número ou menor do que esse número. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos interpretar vamos ler isso aqui junto. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu vou ler matematicamente o que isso está querendo dizer. Isso está querendo dizer que menos 2 é menor ou igual a x, que por sua vez é menor ou igual a 3. Professora, matematicamente ficou uma meleca. Agora fala em português. Em português, eu quero todos os números que são menores do que 3 ou iguais a 3 e que são maiores do que menos 2 ou iguais a menos 2. Beleza, esse é o primeiro conjunto. Não dá para eu descrever esse conjunto, como eu fiz nos conjuntos passados, quando eu falava assim, x pertence a n, x é maior do que 7 e menor do que 10. Legal, você coloca 8 e 9, acabou. Aqui não tem como fazer isso, porque entre o menos 2 e o menos 1 tem infinitos números, tem todos aqueles números com vírgulas. E entre o menos 1 e o 0 também tem infinitos números. Então, eu não tenho como descrever os elementos desse conjunto, pois esse é um conjunto infinito. E não tem como você numerar esse conjunto, tá bom? Entre um elemento e outro, você sempre vai ter infinitos elementos, tá bom? Então, a forma que eu consigo escrever esse conjunto é essa aqui, tá? Escrever os elementos desse conjunto um por um eu não tenho como. Esse aqui é o conjunto J. Ele também pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, o maior dos conjuntos numéricos que nós estamos estudando até agora. Ele é quase igual ao outro. Ó, x ele é menor do que 3 e ele é maior do que menos 2. Dá para perceber alguma diferença desse para esse? A única diferença é esse tracinho aqui. Esse tracinho aqui é um símbolo de igual. Então, esse conjunto aqui, ele possui todos os elementos que esse conjunto aqui tem, com exceção das duas extremidades, porque aqui, ó, x não pode ser igual a 3, x precisa ser estritamente menor do que 3. E aqui, x pode ser menor ou igual a 3, tá bom? Aqui, x não pode ser igual a menos 2, x precisa ser estritamente maior do que menos 2, tá bom? A boca do jacaré fica sempre virada para o lado maior, se vocês estiverem com dúvida, tá bom? Enquanto que aqui, x pode ser maior do que menos 2 ou igual a menos 2 também. Essa é a diferença marcante desses conjuntos. Mais uma vez, eu não tenho como escrever esse conjunto aqui daquela maneira que a gente escreveu o conjunto dos números naturais, por exemplo, quando a gente tinha algum elemento que pertencia ao conjunto dos números naturais ou que pertencia ao conjunto dos números inteiros, a gente conseguia discriminar cada elemento um a um. Aqui é impossível, porque o meu conjunto universo é o R, e o R permite que eu coloque entre um número e outro qualquer coisa desse mundo. Um número com vírgula, um número irracional. Lembra que eu comentei que a gente também ia tratar dentro dos números reais, dos números irracionais também, que são aqueles que você não consegue terminar a conta nunca, você fica eternamente dividindo e vai dando eternamente números com vírgula, com casas decimais diferentes e você nunca chega a lugar nenhum, como é o caso do π.
Então, não dá para eu descrever esse conjunto. Mas uma outra forma que eu consigo representar esses dois conjuntos é utilizando a reta numérica. A reta numérica, ela me ajuda bastante. Então, eu vou representar primeiro o conjunto I na reta numérica, tá? Vamos lá. O conjunto I começa aqui no -2 e termina aqui no 3. Eu não sei, na vida real, qual é o tamanho desse espaço que eu estou marcando, porque ele é infinito, mas eu consigo traçar pelo menos um padrão para ele, e o padrão vai ser essa reta que leva o -2 até o 3, tá bom? Esse é o conjunto I. Eu vou botar uma bolinha fechadinha aqui no 3 e uma bolinha fechadinha aqui no -2, tá bom? E agora eu vou traçar o conjunto J. Professora, você vai traçar o conjunto J nessa reta, vai ficar a mesma reta igualzinha. Tem razão. Vai ficar a mesma reta, quase igualzinha, e eu vou ver se vocês conseguem perceber a diferença de uma reta para outra. É uma diferençazinha bem singela, simbólica, um símbolozinho. É o mesmo desenho, aqui eu vou fazer uma bolinha, aqui eu vou fazer uma outra bolinha. Tá igualzinho? Pensa um pouquinho. Esse desenho tá idêntico a esse, sem nenhuma mudança? Então, pode ser que muitos não tenham notado, mas a única diferença desse desenho para esse é que essa bolinha aqui, ela tá com um buraquinho no meio, ela tá vazia, ela não está preenchida, enquanto que essa bolinha aqui, ela está cheia. Essa bolinha aqui também está cheia e essa bolinha também está vazia. Então, é uma diferença minúscula no desenho, mas faz um significado enorme, faz um sentido muito grande. Quando a bolinha está fechada, quando nós desenhamos uma reta representando um conjunto e nós colocamos na extremidade de uma bolinha fechada, essa bolinha fechada quer dizer que esse número pertence a esse conjunto, tá? Então, o -2 pertence a esse conjunto, porque aqui, na definição do meu conjunto, na lei de formação do meu conjunto, eu disse que -2, que x era um número maior ou igual a -2, e era um número menor ou igual a 3, ou seja, o limite desse cara aqui é o 3, ele não pode ultrapassar o limite, mas ele encosta no 3, tá bom? Ele chega até o 3, só que ele não pode ser 3,01, por exemplo, tá bom? Agora, nesse caso aqui, eu vou chegar bem pertinho do 3, só que eu não vou chegar nunca no 3, tá? Eu nunca vou conseguir alcançar o 3, porque aqui não diz que ele é igual a 3, ele diz que ele pode ser menor do que 3. O que pra gente, nesse momento da nossa vida, é um conceito muito complicado, porque ser menor do que 3 e nunca chegar no 3, quer dizer que ele vai ficar andando para todo sempre, até o infinito, e esse infinito vai ser menor do que 3. Porque de 2 até 3 também são infinitos números, você vai andar. 2, 2,1, 2,2. Na verdade, você vai andar e nunca vai chegar no 3. Mas essa é a ideia de que ele não pode chegar no 3, porque aqui não diz que ele é igual a 3. Então, a bolinha vai estar aberta. Essa bolinha aberta, gente, ela representa que as extremidades não fazem parte do conjunto. Os números que estão indicados por bolinhas abertas não fazem parte desse conjunto, tá bom? Uma outra forma de representar esse conjunto aqui, uma outra maneira de escrever essa lei de formação aqui, eu vou escrever aqui embaixo. E eu vou explicar. X pertence a R, -2 menor ou igual a x, menor ou igual a 3. Ó, escrevi de novo aquilo ali só para você ver o que eu vou fazer igual. Isso tudo aqui é igual -2, 3. Você pode substituir toda essa expressão aqui por i igual a -2, 3. Professora, então para que a gente usa aquela expressão toda? Bom, isso aqui é uma forma de escrever, se chama lei de formação. Isso aqui é uma outra forma de representar. Quando as extremidades, isso que eu vou falar agora é crucial, muito importante. Quando as extremidades estão fechadinhas assim, isso quer dizer que esses dois números aqui pertencem ao conjunto. Esse conjunto aqui é formado por todos os números que vão de -2 até 3, incluindo o -2 e o 3.
Qual é a diferença que eu vou desenhar nesse carinha aqui? Nesse carinha aqui eu vou escrever assim, ó. Isso aqui é igual. Não vou repetir tudo não, que eu acho que vocês já pegaram. Tá vendo que eu peguei o mesmo sinal que eu coloquei ali, um sinal de colchete, né? Só que eu virei pro lado errado. É como se aqui ele tivesse fechado e aqui ele tivesse aberto. Quando ele está fechado, quer dizer que as extremidades pertencem ao conjunto. Quando ele está aberto, quer dizer que as extremidades não pertencem ao conjunto, tá bom, pessoal? Isso é um conceito muito importante, vocês vão precisar estudar isso bastante. Inclusive, eu gostaria que esse pedaço aqui vocês copiassem no caderno de vocês e vocês assistissem novamente o vídeo e escrevessem as definições que eu estou falando, tá bom? Tentassem escrever as definições que eu estou falando para cada item. Vamos recapitular. Bolinha fechada, extremidade pertence. Bolinha aberta, extremidade não pertence. Colchete fechado, extremidades pertencem. Colchetes abertos, extremidades não pertencem, tá bom? Estamos falando sobre intervalos, me acompanhem que eu vou continuar dando mais exemplos sobre intervalos. Então, pessoal, vamos continuar falando sobre intervalos. Na outra metade da aula, eu dei alguns exemplos de intervalos. Intervalos fechados, intervalos abertos, mas, de um modo geral, dados dois números reais quaisquer, por exemplo, A e B, sendo um deles menor, aqui eu estou supondo que A é menor do que B, nós podemos definir vários tipos de intervalos com extremidades em A e B, e caso a gente tenha intervalos assim, com outras letras também, A e B são só exemplos, nós também podemos definir vários tipos de intervalos. Não necessariamente um intervalo precisa ser totalmente fechado, totalmente aberto, como a gente viu no exemplo anterior. Existem intervalos que são mistos, sabe? Que são abertos e fechados, tá bom? Então, eu vou trazer aqui os tipos de intervalos que nós vamos trabalhar ao longo dessa disciplina, tá bom? Então, primeiro eu vou voltar no caso que a gente já viu, que é o intervalo fechado, tá? O intervalo fechado funciona da seguinte forma. Você vai ter dois números reais, e aqui eu vou chamar de A e B, tá bom? E aqui, ó, vamos supor que A esteja aqui e B esteja aqui. Se o intervalo é fechado, isso quer dizer que A e B pertencem a esse intervalo, tá bom? Então, eu vou marcar aqui o intervalo que eu estou falando, o intervalo AB, e se ele é fechado, quer dizer que a bolinha é fechada nos dois lados, tá bom? Esse intervalo fechado vai ser representado também pelo intervalo AB com colchete fechado. O que isso quer dizer? Se um determinado x pertencer a esse intervalo aqui, esse número precisa ser menor ou igual a B. Como B está dentro do intervalo porque ele é fechado, a gente vai colocar o símbolo menor ou igual e maior ou igual a A. Então, para qualquer x pertencente a esse intervalo aqui, x é menor ou igual a B e x é maior ou igual a A, ou seja, x está entre A e B. Isso é um intervalo fechado, a gente representa por bolinha fechada, colchete fechado, tá bom? O outro intervalo que nós já estudamos no exemplo anterior é o intervalo aberto, certo? Como que é o intervalo aberto? O intervalo aberto tem o ponto A, o ponto B, só que o ponto A e o ponto B não fazem parte dos elementos desse intervalo, ou seja, eles servem como uma espécie de limite, eles limitam o intervalo. Todos os números que vão até B fazem parte desse intervalo, menos o número B, tá bom? Ele é como se fosse o limite desse intervalo. E aqui, ó, todos os números que chegam até A fazem parte desse intervalo, menos o A. E nem todo mundo que é menor do que A, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, A é menor do que X, que é menor do que B. Uma outra forma de escrever isso aqui. Colchetes abertos.
O que isso quer dizer? Todo mundo entre A e B faz parte desse intervalo, menos o A e o B, tá bom? O A e o B não fazem parte desse intervalo. Esses foram os intervalos que nós já vimos nos exemplos do início da aula. Agora tem alguns intervalos que nós não vimos, mas que nós precisamos conhecer. Um intervalo é um intervalo chamado intervalo aberto à esquerda ou fechado à direita. Agora que vai ficar um pouquinho mais embolada a nossa situação. Por quê? Porque até ontem, até agora há pouco, nossos intervalos eram ou abertos ou fechados. Agora nós temos intervalos que são abertos e fechados ao mesmo tempo. Como nesse exemplo aqui, vamos supor que aqui esteja o meu A e aqui esteja o meu B. E aqui eu tenho uma bolinha aberta e aqui no meu B eu tenho uma bolinha fechada, tá bom? Imagina essa situação aqui. O meu intervalo é esse intervalo aqui. O que a bolinha aberta quer dizer? A bolinha aberta quer dizer que A não pertence ao intervalo. Já B está com bolinha fechada, isso quer dizer que B pertence ao intervalo. Ou seja, X ele é menor ou igual a B. Ele pode ser igual a B, mas ele com certeza é maior do que A, tá bom? A não tem o símbolo de igual, tá bom? Isso quer dizer o quê? O nome que a gente vai dar para esse intervalo. Ou a gente diz que ele é o intervalo aberto à esquerda, ou a gente diz que ele é o intervalo fechado à direita. Quando eu falo, esse intervalo é aberto à esquerda, está subentendido que ele é fechado à direita, porque se ele fosse aberto à esquerda e aberto à direita, eu ia dizer que ele é aberto. Ou se eu escolher falar, esse intervalo é fechado à direita, está subentendido que ele é aberto à esquerda. Por quê, gente? Porque se ele fosse fechado nos dois lados, eu podia dizer que ele era um intervalo fechado somente, tá bom? Só isso. Essa aula tem muito detalhe. Eu vou pedir para vocês assistirem com muita atenção e vou pedir para vocês me chamarem, me mandarem um zap caso não estejam entendendo, comentar aí nos vídeos, que eu posso preparar um vídeo só de exercício, posso preparar mais vídeo trabalhando novamente esse conceito. Eu preciso do feedback de vocês para saber, tá bom? Um outro tipo de caso que pode acontecer é o contrário, ele poderia ser fechado aqui e aberto aqui. E é esse caso que eu vou mostrar agora. Então, vamos supor que o meu A estivesse aqui e o meu B estivesse aqui. E que aqui em A esse intervalo fosse definido, mas em B esse intervalo não fosse definido. Ó. É um exemplo, tá? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que A é menor ou igual a X, que é menor do que B. Ou seja, X é menor do que B. B não faz parte desse intervalo, tá? B é um limite, é uma barreira. Só que X, ele é maior ou igual a A, ou seja, A faz parte desse intervalo, tá bom? Esse intervalo contém o elemento A. O elemento A pertence ao intervalo. Uma outra forma que eu vou escrever é essa aqui, ó. Para o lado que ele é fechado, eu vou botar o colchete fechado. E para o lado que ele é aberto, eu vou botar o colchete aberto, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele é fechado em A, então o colchete está fechado em A. E ele é aberto em B, B não faz parte, então o colchete está aberto em B. Tá bom? É um intervalo misto. Ó, aqui eu também poderia usar essa notação. Essa mesma notação que eu usei nesse exemplo aqui, eu posso usar também naquele exemplo lá. Como? Preste atenção. Ele não é aberto em A? Então, A, eu vou colocar o colchete para fora. Ele não é fechado em B? Então, B, eu vou colocar o colchete para dentro, tá bom? Então, professora, você falou 1 quilo e eu entendi 10 gramas. Não entendi que tipo de intervalo é aberto, fechado, aberto à esquerda, aberto à direita. Então, pessoal, quando a gente está explicando um conteúdo novo, geralmente a gente usa termos gerais. Eu não uso números, eu uso as letras A, B, C, para que você entenda que aquele conteúdo vale para qualquer número. Mas agora eu vou fazer um exemplo numérico
para vocês visualizarem o que eu estava querendo dizer com os intervalos, tá bom? Então, vamos lá, escreva usando as duas formas, os intervalos, aí tem alguns intervalos. Que duas formas? Então, as duas formas que eu ensinei para vocês são utilizando colchetes, que podem ser abertos, fechados, metade aberto, metade fechados, e utilizando a lei de formação, tá bom? A lei de formação é aquela que tem o nome do intervalo, o espaço amostral, né, que é o conjunto universo, e como que regra que define aquele conjunto, tá? Então, eu vou começar na letra A, e a forma que eu acho mais fácil de escrever é utilizando os colchetes. Então, se ele é aberto, só falou a palavra aberto. Então, quer dizer que o conjunto é inteiro aberto. O que quer dizer que ele vai ser representado assim, ó, entre dois colchetes abertos, tá bom? Então, ele é aberto de extremos menos 3 e 7, menos 3 e 7, tá bom? Essa é uma forma de representar. A outra forma é utilizando a lei de formação, tá? Qual é a lei de formação? X pertence a R. Todas as vezes que o enunciado da questão não te falar quem é o conjunto universo, você vai colocar R, tá bom? Se ele falar que é N, que é Z, você vai colocar. Mas, em geral, quando o problema não fala qual é o conjunto universo, você vai escrever assim. X pertence a R. Aí, ó, os extremos, ele é aberto e os extremos são menos 7 e 3. Então, quer dizer o quê? Que X é menor que 7. Ele é aberto, quer dizer que 7 não faz parte do conjunto. Então, eu não vou botar o símbolo de igual. E maior que menos 3, tá bom? Aí, fecho o meu colchete. Essas são... Meu colchete não, desculpa, aqui são chaves. Essas são as duas formas de representar um intervalo, tá bom? As duas formas estão corretas. Professora, posso usar só essa? Não. Você precisa saber essa e essa. Porque existem problemas em que ela vai aparecer, que o intervalo pode aparecer desse jeito ou desse, tá bom? E você precisa conseguir identificar as duas. Letra B. Fechado com extremos 1 e 4. Ele é fechado, quer dizer que ele é assim. Os extremos são 1 e 4. Você sempre vai colocar primeiro o número que for menor, tá? Todo número menor é negativo, que todo número negativo é menor que todo número positivo. Então, aqui eu começo pelo negativo. Aqui não tem negativo, mas eu sei que 1 é menor do que 4. Ou, aí eu vou botar chaves, X pertence a R, um tracinho inclinado. Aí aqui, ó, ele está entre 1 e 4. O que isso quer dizer? X é menor ou igual a 4, bota o símbolo de igual porque ele é fechado, então 4 pertence ao conjunto, e é maior ou igual a 1. Fecho chaves, tá bom? Tranquilo? Esse jeito de fazer? Mais um exemplo. Aberto à esquerda, de extremos 1 e 3. Ele é aberto, gente, à esquerda. Então, quer dizer que aqui ele vai ser assim. Os extremos são 1 e 3. Então, aqui eu vou botar 1, o 3 e vou fechar. Ao invés de escrever aberto à esquerda, ele poderia dizer fechado à direita, representaria a mesma coisa, tá? Você colocaria o fechado e o lado que ele não falou nada é aberto, tá bom? Porque se os dois lados fossem fechados, ele ia falar só fechado. Então, se ele falar fechado à direita, quer dizer que ele é fechado à direita e aberto à esquerda. Se ele falar aberto à esquerda, quer dizer que ele é aberto à esquerda e fechado à direita. Outra forma, X pertence a R. X é menor ou igual a 3, porque o 3 faz parte do conjunto, e maior do que 1, porque o 1 não faz parte do conjunto, tá bom? Letra D. Aberto à direita, de extremos menos 4 e 1.
direita, essa mãozinha aqui. Então, se ele é aberto à direita, ele vai ser assim. Tá bom? Aqui é menos 4, que é o número menor, e aqui é 1. O 1 pertence a esse conjunto, tá? O menos 4, não, desculpa. O 1 não pertence a esse conjunto, porque ele é aberto à direita, e o menos 4 pertence a esse conjunto. Vamos escrever agora a lei de formação. X é menor, não igual a 1 e maior ou igual a menos 4. Tá, gente? Então, essa aula foi uma aula para a gente ver como funciona. Vou pedir agora para vocês fazerem os exercícios da página 62, mas como eu ainda não terminei esse conteúdo, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios somente 17 e 18, tá bom? Da página 63, atividades, exercícios 17 e 18. Vou pedir para você fazer das atividades complementares o exercício 19 e o exercício 20, tá bom? Então, são 4 exercícios para quem está me acompanhando com o livro didático, beleza? 17, 18 das atividades, 19 e 20 das atividades complementares, tá bom? O 19 e 20 das atividades normais, agora eu não quero que vocês façam, porque eu ainda não expliquei essa parte da matéria, tá bom? Então, pessoal, bom estudo a todos, estou aqui.